Bom, vamos lá, gente. Então, bom dia. Dando continuidade às nossas sessões coletivas e à nossa conversa antes das sessões. A gente escolheu alguns temas que são mais corriqueiros, tentando levar para vocês alguns dos porquês da gente ter algumas atitudes na nossa clínica, né, na nossa sessão de exercício. Então, hoje, a gente resolveu trazer um pouco sobre por que a gente tende a trabalhar potência muscular durante as nossas sessões, durante os exercícios de fortalecimento muscular, né? Qual é o racional disso e o que a gente vem observando com a nossa prática e com alguns estudos que a gente tem feito com os dados da clínica. Então, só para... Não vou entrar, obviamente, em questões muito teóricas, mas, basicamente, quando a gente fala de força e de potência muscular, qual é a diferença entre elas, né? Então, imagina que eu esteja segurando um halter, por exemplo, né? Quando a gente está fazendo um exercício de bíceps. O fato de eu segurar e deslocar esse halter até uma outra posição, então eu saio de uma posição inicial, desloco ele até uma posição final, ou seja, numa distância, né? Eu movo ele por uma distância, eu estou trabalhando, estou fazendo um trabalho. Então, eu gero uma força, desloco o meu halter e aí faço, então, o trabalho. Isso, obviamente, imprime uma determinada velocidade. E aí, quando eu meço o trabalho que eu estou realizando e levo em consideração a velocidade que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo aquele trabalho, eu estou falando em potência. Então, quanto maior a velocidade que eu faça, maior a potência que eu gero. Quanto menor a velocidade que eu realize aquele movimento, ou seja, que eu desloque aquele halter, desloque o objeto, menor a minha potência. Imagino que vocês já tenham visto, já tenham sido apresentados na clínica e, mais ainda, na nossa avaliação inicial, antes de vocês entrarem no programa de exercício, a esse aparelho, tá? Então, que aparelho é esse? Ele se chama FitroDyne e ele é que vai medir a potência que vocês geram quando fazem determinado exercício. O exemplo que eu trouxe aqui é aquele que a gente tem no consultório da clínica e é o exercício que a gente usa para medir a potência de vocês antes de entrarem no nosso programa de exercício. Então, não sei se vocês lembram, mas o que a gente pede? A gente pede para que vocês executem esse movimento, que é um movimento de remada alta, na maior velocidade que vocês conseguirem, obviamente, fazendo o movimento de forma correta. A gente vai aumentando a carga que a gente coloca nesse aparelho, e você vai fazendo o exercício em velocidade, e a partir da velocidade e da carga que foi colocada, o aparelho ele me diz qual foi a potência que vocês geraram. E assim a gente consegue determinar em que carga vocês geram a maior potência. Então, quando a gente vai aumentando a carga, a tendência é que vocês não consigam mais fazer com tanta velocidade e a gente consegue, então, chegar a uma relação em que, com aquela carga e uma determinada velocidade, vocês gerem maior potência. Se a gente aumentar a carga e vocês diminuírem a velocidade, a potência gerada pode ser menor. E, ao contrário, se a gente diminuir a carga, mesmo que vocês aumentem muito a velocidade, vocês provavelmente não vão chegar naquela potência ótima, né? Na potência máxima de vocês. Então, a gente tenta determinar qual é a carga que você consiga executar o exercício com velocidade e gerando, assim, a maior potência. Esse exercício é o que a gente faz durante a nossa avaliação em medicina do exercício, mas no salão, vocês já viram esse aparelho e a gente passa esse aparelho em outros aparelhos de fortalecimento e a gente faz a extensão dos joelhos, a flexão dos joelhos, o supino e a puxada. São os 4 aparelhos que a gente coloca para medir a potência e aí determinar qual é a melhor carga para vocês treinarem. Tá, mas por que eu devo fazer, então, o exercício em velocidade? Essa questão nossa de trabalhar potência não é uma novidade,
tá? Então, isso eu trouxe aqui uma matéria que já foi feita no ano de 2000, existe até em anos anteriores, e que uma dissertação de tese, uma dissertação de mestrado, desculpa, realizada por uma aluna do Dr. Cláudio, ela olhou exatamente isso. Ela olhou quais eram as vantagens de você realizar os exercícios em alta velocidade, ou seja, gerando potência, né? Gerando uma potência maior. E o que eles viram foi o seguinte: vários exercícios no nosso dia a dia, eles exigem muito mais uma potência do que a força apenas. Então, por exemplo, quando a gente quer subir uma escada, quando a gente quer levantar do chão, levantar da cadeira, pegar algum objeto, seja uma criança, seja o neto, seja pegar alguma compra que a gente fez, a gente precisa de potência. E o que a gente percebe é que as fibras musculares que geram essa potência, elas vão reduzindo de acordo com a idade. E isso pode pode levar a uma dificuldade da realização desses exercícios que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então, de novo, né? Qual o exemplo? Subir escada, levantar da cadeira, levantar do chão, levantar algum objeto do chão, tá? Então, para isso, seria mais interessante a gente ter a potência do que apenas força, tá? E aí, treinando potência é a forma como a gente consegue ganhar potência, mais ainda do que fazendo um treinamento apenas de força, sem levar em consideração a velocidade de execução do movimento. E mais ainda, né? A gente pegou esses dados do nosso banco de dados, então a gente olhou quase 4.000 pacientes que foram, e onde a gente avaliou essa potência muscular, e o que a gente percebeu? Também existe uma associação entre a potência de que uma pessoa consegue chegar e a sobrevida a longo prazo. A gente observou que as pessoas que conseguem gerar uma potência maior, elas sobrevivem mais tempo do que pessoas que geram potências baixas, sempre comparando pelo sexo e comparando pela idade. É claro que uma pessoa mais jovem consegue gerar uma potência maior e uma pessoa mais velha consegue gerar uma potência menor. Então, quando a gente fez esse ajuste por idade e por sexo, a gente perceber que, comparado aos seus pares, se você gera uma potência maior, você tem a probabilidade de sobreviver mais tempo do que uma pessoa que gere uma potência menor. É claro que isso é uma coisa associativa, não é causal, mas já começa a mostrar para a gente que é realmente interessante que a gente trabalhe a potência muscular. Esse trabalho já levou a várias matérias, matéria no Globo, inclusive, novamente, né, que já tinha sido feita uma matéria dessas, como eu apresentei lá atrás, e também a gente apresentou esse trabalho num congresso em 2019, um congresso europeu, tá? E gerou bastante repercussão na mídia também, de quão importante seria a gente fazer o exercício em velocidade. Mas o que a gente faz na clínica e o que é importante a gente perceber? Primeiro, testar a sua potência. Então, na clínica, a gente consegue fazer isso de acordo com aquele aparelho que eu mostrei. Então, é importante que, de tempos em tempos, a gente faça a avaliação da sua potência para determinar qual é a carga ideal de treinamento, para que a gente gere mais potência com aquela carga. Então, a tendência é que, quando a gente faz o primeiro teste, você gera determinada potência, você treina naquela carga, a tendência é que tempos depois você consiga gerar uma potência maior e, inclusive, consiga aumentar a carga e, com essa carga mais alta, gerar uma potência maior ainda, tá? Outra coisa é orientar como vocês devem fazer os exercícios em casa. Então, apesar da gente não estar testando a potência em casa, a gente precisa olhar como vocês estão executando o movimento, exige uma certa coordenação, essa questão de geração de potência, e ver se vocês, de fato, estão imprimindo velocidade. E vocês conseguem perceber que vocês aumentam a carga, às vezes vocês começam a fazer de forma muito devagar. Então, às vezes, vale a pena dar um passo atrás, diminuir a carga para conseguir executar, imprimir velocidade na execução do movimento. E a outra coisa que é extremamente importante é isso, observar a execução
do movimento. Uma grande preocupação que sempre surgiu quando a gente fala em treinamento de potência é a questão, né, a velocidade é a questão de apresentar alguma lesão osteomioarticular. Muito mais, inclusive, do que a questão de levar a um evento cardiovascular. A gente se preocupa mais com a lesão osteomioarticular. Mas a gente só vai ter lesão se a gente fizer a execução do movimento de forma incorreta. Então, por isso que a gente insiste nessa questão de visualizar a execução do movimento de vocês, para a gente ter certeza que vocês estão fazendo o movimento de forma correta, colocando velocidade também na execução do movimento de vocês e diminuindo o risco de vocês terem algum tipo de lesão por conta do treino de potência, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês em relação à potência. Por que a gente prefere fazer a potência? Em relação a por que a gente trabalha 2 a 3 séries, número de repetições de 6 a 8 repetições, a gente até vai trazendo um outro bate-papo, e aí vai ter a ver com algumas vias metabólicas que a gente usa para geração de energia, tá? A gente deixou para uma outra conversa. Mas o que a gente queria trazer aqui é importante que a gente trabalhe a potência, a gente vê que a potência é mais importante em determinados movimentos que a gente usa no dia a dia do que apenas a força, e trabalhando a potência que, de fato, a gente consegue melhorar de forma mais efetiva a potência, que é o que a gente quer, tá? E a importância da gente sempre fazer o teste quando possível, isso presencial na clínica, ou olhar e observar como tem sido feito em casa, e observar sempre a execução correta do movimento. A gente também vai falar no outro bate-papo qual é a importância da gente ter a postura correta, a gente fazer a movimentação dos exercícios que a gente faz quando está fazendo em casa, tá?